E agora, sem mais delongas, nós pensávamos em como apresentar o Arthur e descobrimos que o Evangelho já o apresenta como sendo um homem de bem. Esse jovem que estará conosco agora, falando com o tema Amai-vos e Instruí-vos, a mensagem do amor imortal. Arthur, a palavra é sua. Muito longe estamos de lá ainda, mas já estamos a caminho e penso que aqui todos já estamos a caminho. E é para mim uma alegria a oportunidade de estar aqui com vocês, na simples condição de um irmão, de um aprendiz, que vem compartilhar o pouco que tem podido aprender, mas o tanto, ou aquilo que já tanto nos tem ajudado na caminhada com Jesus. Então que Ele nos abençoe a todos, que nos sintamos aqui todos acolhidos pelo seu amor, pela sua bondade, e que possamos partilhar nesses momentos de reflexão do pão divino, da sua mensagem, que cada vez mais nos conscientizamos. É o que de fato nos alimenta, é o que de fato nos sustenta na caminhada para o bem. Então que Ele nos abençoe a todos, como a todos os tarefeiros da casa, nos dois planos da vida, que venham muitos anos de trabalho, que o trabalho possa crescer e florescer cada vez mais, na medida do empenho e da dedicação de cada um de vocês. É para a gente uma verdadeira alegria estar aqui partilhando desse ágape com todos vocês. O tema que nos foi proposto, poderíamos dizer, é o espírito do cristianismo. São mesmo os dois pilares fundamentais que foram nada menos ou nada mais do que resgatados pelo Espiritismo na sua proposta de revivecer a mensagem de Jesus. E para conduzir ou iniciar as nossas reflexões nesta noite, nós gostaríamos de convidar a todos a fazermos uma viagem àqueles tempos, permitindo-nos deixar momentaneamente o corpo, deixar momentaneamente para trás tudo aquilo que nos prende à rotina, ao dia a dia, às aflições do mundo e da vida, e voltarmos àqueles tempos em que o amor se encarnou e caminhou entre nós. E ouvirmos nesses momentos turbulentos, nesses momentos de dificuldade, essa mensagem do amor imortal. Nas palavras de Jesus, grafadas no Evangelho de Mateus, talvez alguns dos versículos mais conhecidos e mais consoladores de todo o Evangelho, que nós precisamos como nunca resgatar, e mais do que isso, sentir. Quando Jesus nos diz, e suas palavras ecoam para os séculos afora, como o mais belo cântico já ouvido pela humanidade, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será essa, ou serão essas, as palavras que nos alimentarão nesta noite? Será a partir dessas sementes que buscaremos aqui, na medida do nosso esforço de reflexão, com o auxílio que o Espiritismo nos traz, tentar extrair delas o espírito da letra. Tentar extrair dessas sementes flores e frutos que possam embelezar um pouco mais a nossa vida, suavizar um pouco mais o nosso caminho, trazendo cor, trazendo perfume, trazendo alimento à nossa alma. Porque como nunca nós precisamos fazer esse movimento de ir ao Evangelho, mas de ir ao Evangelho de coração aberto. Nós estamos agora nos momentos em que o Evangelho, enfim, nos convida a demonstrá-lo. Em que o Evangelho, enfim, nos convida a demonstrar, a partir da vivência e da confiança no Mestre imortal,
naquele que reina e seguirá reinando séculos afora, para além de todas as transições humanas, para além de todas as lutas e dores humanas, é preciso ouvirmos mais do que nunca aquele que nos disse: eis que convosco estarei até a consumação dos séculos. É preciso agora, mais do que nunca, que não só Ele esteja conosco, mas que nós, enfim, nos disponhamos a estar com Ele. A efetivamente estar com Ele. Porque penso que essas palavras do Mestre, como que resumem todo o programa da sua mensagem redentora. Nessas palavras do Mestre está efetivamente a boa nova, a grande notícia dada à humanidade, a mais feliz e a mais alegre de todas as notícias que os corações humanos já puderam ouvir. Boa nova é esta que segue sendo nova, que seguirá sendo nova enquanto não nos dispusermos a de fato incorporar essa proposta, aceitar esse convite como o único capaz de solver as problemáticas humanas, a nível individual e a nível coletivo. Por isso, quando Chico era buscado por aqueles que se aproximavam dele, querendo saber acerca das novidades, perguntavam-lhe: Chico, qual a novidade do momento? Qual a novidade da vez? E Chico tinha uma resposta pronta. Dizia sempre ele: meu filho, a novidade segue sendo o Evangelho. A novidade segue sendo o Evangelho. Porque quando vemos a humanidade ainda em luta, ainda às voltas, com os mesmos problemas multimilenares, embora todos os progressos exteriores, embora a mudança dos cenários evolutivos, nós percebemos que a proposta, ou a boa nova, ainda não foi aceita. E é preciso, portanto, que seja relembrada. E é esse simplesmente o nosso papel de oradores. Relembrar a proposta que já está. Relembrar o caminho, a solução que aí já foi apresentada, mas que por nós insistentemente tem sido esquecida. E buscando meditar sobre o espírito dessas palavras, nós vamos ver que, ao mesmo tempo que nos consolam, apresentam-nos também o caminho de um olhar mais vasto, o caminho de um prazo mais longo, de uma visão mais abrangente da vida, mais do que consolar, libertar, mais do que amparar no momento, no imediatismo terrestre, propõe-se Jesus, através dessas palavras, como de sua boa nova, libertar a criatura no sentido da eternidade. Tudo condensado nessas palavras. E é isso que aqui hoje nós vamos buscar destrinchar, percebendo como aquelas palavras de Jesus harmonizam-se perfeitamente com o que hoje o Espiritismo vem resgatar, nesse processo de lembrança, de relembrança, daquele que é o único caminho efetivo que nos poderá libertar e conduzir a um futuro radioso e de bênçãos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É a mensagem do amor, é a mensagem consoladora, é a mensagem de Jesus que ecoa ao longo dos séculos, chamando todos aqueles que sofrem, todos aqueles que desanimaram na jornada, todos aqueles que perante as dificuldades não conseguem enxergar além, todos aqueles que perderam talvez a capacidade de esperançar. Jesus vem convidar: venham até mim. Abram o coração, renovem o olhar, há uma nova visão, há um novo sentimento acerca da vida. Proponham-se a se elevar e a olhar mais além. Vinde a mim, e haverei de vos dar a força, a segurança, o consolo e a esperança para seguirem,
para avançarem. Como precisamos retomar isso, relembrar isso. Quando vemos tantos ante as dificuldades do mundo, que não são surpresa. Não são surpresa. Jesus já nos havia dito, já havia predito, que os momentos da transição assim seriam. E parece que então ficamos desesperados, desencantados, como se esperássemos um parto sem dor, um parto indolor, de uma nova humanidade, de uma nova sociedade. Nesses momentos, nós precisamos aprofundar essa nossa relação e, enfim, atender esse convite: vinde a mim. Para buscarmos esse repouso, que não nos enganemos, não deve ser entendido à luz dos conceitos e concepções do mundo. Olhando para a vida de Jesus e dos seus seguidores, alguém poderá imaginar que esse repouso que ele promete aos abatidos e aos cansados do mundo será o repouso da inércia, do menor esforço, da ausência de sacrifício? Quem de nós teria ousadia de imaginar que assim é, olhando para a vida dos seus efetivos seguidores e seguidoras? Quem de nós poderia imaginar que é esse o repouso de qual ele nos fala? O repouso ilusório da água parada, que, embora transparecendo tranquilidade, esconde no seu fundo lodo ainda não trabalhado, ainda não purificado. Não é esse o repouso do qual Jesus está a nos falar, nem a nos prometer. Será outro tipo de repouso. Será outro tipo de tranquilidade. Não aquela que nasça da inércia, da omissão, da indisposição em servir, em ajudar, mas aquela tranquilidade que nascerá, por exemplo, da fonte, que segue por onde passa, varando desertos, campos e florestas, aprendendo a contornar obstáculos sem perder nunca a vontade de seguir, o anseio de chegar um dia ao mar, e que por onde passa deixa um rastro de esperança, de vida. Consegue renovar, consegue acalentar, consegue iluminar os rostos e os corações. O repouso do qual ele nos fala deve ser entendido não na perspectiva do corpo, mas sobretudo da alma. Da alma que, encontrando o propósito da vida, que é sempre o de servir, o de amparar, encontrou-se agora mais próxima e mais unida ao Criador, à fonte da vida, a única base segura sobre a qual poderemos construir uma felicidade e uma paz duradouras. É, portanto, aquele equilíbrio, é, portanto, aquela tranquilidade que nasce não da fraqueza, não da indolência, não da indisciplina, mas que nasce da alma que no esforço por edificar-se a si mesma, por se construir no bem, por atender ao chamado da consciência, encontra por dentro aquela região de paz divina, apesar das circunstâncias exteriores muitas vezes serem as mais adversas. É, portanto, não um repouso, indolência do corpo, mas sim o repouso da alma, que se harmonizou consigo mesma, porque se harmonizou com Deus, com o Criador. E não nos enganemos, inquietos, aflitos e angustiados estaremos enquanto não nos dispusermos a buscar este repouso, a buscar esta segurança. Como já dizia Santo Agostinho no seu livro Confissões, que narra essa sua jornada em busca desse repouso. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Referia-se ele a Deus. Inquieto estará o coração humano, enquanto não repousar em Deus. Enquanto não fincar bases sólidas nos valores do Espírito, nos valores imperecíveis. É a esse repouso, é a esse consolo,
É a essa confiança que Jesus nos convida. Portanto, que ninguém se engane ao aceitar o convite de Jesus. Que ninguém se iluda aguardando menor esforço, aguardando isenção de luta, aguardando a ausência de sacrifícios. Ora, não é esse o cristianismo que os mártires nos mostraram. Não é esse o cristianismo que um Chico nos mostrou, que um Eurípides nos mostrou. É preciso entender e aprender a encontrar e a buscar essa paz para além das circunstâncias. Porque essa é a força do cristão. Aquele que em meio à maior das tormentas consegue conservar a serenidade, consegue conservar a confiança, para que seja então um instrumento do alto para pacificar. Porque em tempos turbulentos somos chamados, acima de tudo, a pacificar. A sermos aqueles que, onde outros não têm conseguido fazê-lo, pelo nosso esforço e sacrifício secundado pelo amparo de Jesus, consigamos nós fazer diferente. Onde outros não conseguiram amar, que sejamos nós aqueles a iniciar o reino do amor. Onde outros não conseguiram perdoar e compreender, sejamos nós aqueles a tomar a dianteira e a fazer diferente. Onde outros não conseguiram perseverar, sejamos nós aqueles a continuar para além de todas as dificuldades. É a esse repouso que somos chamados. Um repouso, paradoxalmente, de luta crescente, mas de coração cada vez mais incandescente, no fogo acolhedor e iluminador do amor. Porque disse-nos e alertou-nos Jesus, no sermão profético em Mateus 24, que nos momentos da transição, por muito abundar a iniquidade, a caridade de muitos haveria de esfriar. E, sobretudo, nós somos convidados hoje a não deixar apagar a chama. Não deixe apagar a chama. Não deixe de alimentar a chama. É preciso amar. É preciso servir. É preciso educar. É preciso perdoar. Esse é o repouso do qual fala Jesus. Da alma em meio à tempestade, guiada pela bússola no seu mundo interior. A alma que sabe que para além de toda dor, para além de toda cruz, há sempre uma ressurreição. A alma que já entendeu que todo inverno chega como porta à primavera. E que é depois dos invernos mais dolorosos da vida, dos momentos mais difíceis da jornada, que veremos sempre de frutificar e florescer com mais abundância, individualmente e coletivamente. Porque todas as crises humanas até hoje já foram superadas. As que temos hoje serão também superadas. Todas as crises que você já passou, você já as superou e aqui está. E as que está passando agora, boa notícia, um dia também irá superar. E sairá dela, se com paciência e perseverança, mais forte, mais feliz, mais maduro, mais afinado para ser nas mãos de Jesus um instrumento por meio do qual ele poderá tocar ao mundo o divino cântico da boa nova. Esse é o vinde a mim. É esse tipo de repouso que estamos a buscar. Mas é preciso perceber que Jesus condiciona esse repouso a duas condições. Dirá ele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, ele cria aí uma condicionante para que alcancemos esse estado que é de espírito, esse estado que é interior. É preciso antes que
entendamos, e mais do que isso, apliquemos essas duas condições essenciais. Tomar sobre nós o seu jugo e aprender com ele. E é sobre essas duas condições que nós vamos aqui meditar. Começando pela primeira, talvez a mais essencial. Para que entendamos essa expressão, precisamos voltar àquele contexto, àquela cultura e pensar, o que é esse jugo do qual Jesus nos fala? Para nós parece uma expressão diferente. Talvez muitos nunca tenham ouvido falar o que seja um jugo. Talvez muitos nunca tenham visto o que seja, o que é um jugo. Por exemplo, aquela peça de madeira que se coloca sobre o boi, sobre o jumento, que serve para o guiar, para o conduzir. Mas naquele contexto, essa expressão tinha um significado muito particular. E estava associada com os mestres, com os rabinos de então. Aqueles que tinham a tarefa naquela sociedade de educar os seus irmãos, de meditar acerca das leis divinas e traduzi-las aos demais para que as pudessem aplicar na sua vida. Era esse o papel de um mestre de então, de um doutor da lei. Existiam, claro, aqueles que bem cumpriam essa tarefa, como existiam aqueles que não. Mas essencialmente era essa a ideia. Eram educadores da alma, educadores do espírito. Estudavam por longos anos a fim de que pudessem então receber a autorização do Sinédrio para formar o colégio dos seus discípulos. Cada rabino tinha o conjunto de seus seguidores. E o papel de cada um desses rabinos era, meditando muito sobre a lei, sobre a primeira revelação, que era o livro, ou que era o conjunto de textos basilar daquela cultura e daquela tradição religiosa, buscavam eles traduzir todos aqueles preceitos, todos aqueles textos, em um conjunto de preceitos, em um conjunto de mandamentos, que pudesse facilitar aos seus discípulos a vivência da lei divina. Então, cada um daqueles rabinos, daqueles mestres, tinha a sua maneira peculiar de interpretar a lei, a Torá. E cada um resumia tudo que lá estava num número de preceitos, que variava segundo cada rabino. Existiam aqueles que criavam centenas de preceitos. Existiam aqueles que criavam, por exemplo, desdobravam a vivência da Torá em 613 mandamentos. 613 mandamentos. Não é 10, não é 2, é 613 mandamentos. Chegando muitas vezes aos limites do escrúpulo, algo que foi até questionado por Jesus, quando disse, vocês atam fardos pesados demais às costas dos vossos discípulos, mas vocês mesmos nem com o dedinho querem carregar. Ou seja, vocês criam muitas exigências, perdendo o foco do que é essencial. E muitas vezes vocês mesmos não o querem viver. Então Jesus, em alguns pontos, foi enérgico. Existiam outros que eram mais sucintos. Resumiam toda a vivência da lei em 10 mandamentos. Mas existiam aqueles que eram ainda mais sucintos e resumiam a vivência de toda a lei, de toda a Torá, em 2 mandamentos. E aí que está, que nome era dado a esse conjunto de preceitos de cada rabino? O jugo do rabino. Cada rabino tinha o seu jugo. Cada rabino apresentava a sua disciplina aos seus discípulos. Daí nasce a palavra discípulo. Aquele que se submete à disciplina proposta por um outro alguém. Um discípulo. Esse conjunto de preceitos recebia o nome de jugo do rabino. E aí a gente entende melhor a expressão usada por Jesus. Porque chegando ele naquele contexto, dirá, eu também tenho a minha maneira de resumir toda a lei. Eu também terei o meu jugo. Dirá Jesus aos seus discípulos e aos que o ouviam. O meu jugo está resumido em 2 mandamentos.
amar a Deus acima de todas as coisas. Lá, o mandamento que já estava no Deuteronômio, capítulo 6. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que já estava também no Levítico. Então Jesus pega, como faziam os mestres da época, e diz: aqui está o resumo. Tanto que dirá, nestes dois mandamentos, ou estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Esse era o jugo do Cristo, que poderia ser para nós aqui simplesmente resumido em uma palavra. Uma palavra, que está presente nos dois. Alguém saberá dizer qual é? Qual é o jugo do Cristo? Amor. Tomar sobre vós o meu jugo é nada mais, nada menos do que deixe-se conduzir na vida pelo amor. Submeta-se ao jugo suave e libertador do amor. Eis o primeiro recurso, o primeiro elemento essencial a todo aquele que anseia por encontrar esse descanso. Sem investirmos no amor, sem investirmos no amar, não há felicidade possível. Não há solução possível aos conflitos e às dores humanas. Não há felicidade, irmãos, longe do amor. Mas não é qualquer amor. É o amor que Ele nos mostrou, que passou a ser dali por diante o eterno referencial. E é esse amor que somos convidados a buscar e a desenvolver, se quisermos de fato encontrar, sentir em nós essa paz, apesar de tudo. Apesar de tudo. É a esse amor que renuncia, é a esse amor que compreende, é a esse amor que perdoa, é esse amor que ampara, é esse amor que não exige nada, é a esse amor que Jesus nos convida. E como nós precisamos desse amor hoje. Em tempos em que se assoma a divisão, a polarização, a agressividade nos corações, não há outro caminho, meus irmãos, a não ser o amor. Mas é preciso que façamos esse esforço com Cristo, e Ele haverá de nos secundar, para ir além desse amor que simplesmente deseja, desse amor que espera receber. É preciso realmente aprender a amar. Daquele amor que Pedro, que todos os discípulos, aos poucos, foram aprendendo a cultivar. O amor que consegue enxergar sempre no outro a sua humanidade. E mais do que isso, a sua divindade, a sua essência divina. Aquele amor que não se prende na aparência, aquele amor que não enxerga no outro o que é transitório, aquele amor que sabe sempre destacar e alimentar o que há de bom em cada pessoa, e todas têm algo que nós possamos alimentar de bom. Todas. Porque quando nós entramos em contato com a sombra de alguém, quando nós entramos em contato com a imperfeição de alguém, não é para que nos detenhamos a julgar, a atacar, a rotular. É para que simplesmente nos disponhamos a ajudar naquilo que nos seja possível. Porque Jesus sabe muito bem o que há em cada um de nós. Então eu me recordo de um caso. Jesus pediu para Simão Pedro ajudar umas certas pessoas. Isso está numa história de Humberto de Campos, e então ele chama Petição de Jesus, o texto. Então Jesus estava muito ocupado, precisava sair. Fala: Pedro, tem um pessoal lá, tem uma irmã lá que está passando por uma enfermidade, uma dificuldade, eu queria que você fosse lá ajudar. Pedro aceita o chamado. E aí ele vai e ele começa a ver que as coisas não seriam tão fáceis assim.
ele começa a ver que o negócio ali na casa era bem complicado. Né? Um lá era bêbado, o outro lá alcoólatra, agressivo, o outro lá maledicente, o outro lá... E aí ele foi vendo, né? Foi ficando cada vez mais espantado com o que ele via. Daqui a pouco ele pensou, meu Deus, eu não posso falar de Deus aqui não. E saiu correndo, voltou para casa. Nossa, esse lugar aqui... Ele voltou e começou a falar para Jesus, não, mestre, lá não deu, lá estava difícil demais, o pessoal lá não... E ele vai falando, vai narrando a dificuldade de cada um, como se justificando, falando, olha, mestre, né, para você me entender aí que não dava. E aí Jesus vai olhando com um olhar angustiado para ele, e quando ele termina, assim, como que esperando a aprovação do mestre para a atitude dele, Jesus volta-se a ele e diz, Pedro, quando eu te enviei lá, eu já sabia que fulano era ladrão, eu já sabia que ciclana era meretriz, eu já sabia que o fulano era aquilo, eu já sabia que ele era aquilo outro. Eu simplesmente, Pedro, te pedi para ajudar, como fosse possível. Então isso nos faz repensar até onde o nosso amor vai. Porque só esse amor que vai além dos limites será capaz de redimir o mundo e pacificar os corações. Porque Jesus, já há 2000 anos, já dizia, se amais apenas do que vos amo, que fazeis de especial? Os publicanos também fazem. Então nós somos convidados, sobretudo com Jesus, a amar aquilo que aos olhos do mundo não parece amável. Aquele que não ama, aquele que odeia, aquele que persegue, aquele que agride. Porque será essa a única linguagem que ele será capaz de escutar, de entender. Porque, dirá Emmanuel, o mal para ceder terreno não entende senão a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes não entende senão a humildade. Assim como o egoísmo, para ser vencido, só pode ser pelo espírito de fraternidade. Porque para vencer sombra, só se vence com luz. E é esse o amor que resplandece no Evangelho. É esse o amor que redime. É esse o amor que aos poucos liberta o nosso coração das ilusões e das paixões. É esse amor que, quando descoberto, se faz um tesouro tão grande em nossa alma, que naturalmente nos leva a nos despojarmos de muitas das necessidades fictícias e ilusórias que o mundo cria para nós. Porque muitas das nossas dores, muitas das nossas inquietações que consomem essa nossa tranquilidade ou esse nosso descanso da alma, nascem ainda dessas ilusões fictícias. Quando tentamos preencher o espaço que no nosso coração deveria ser do amor, com as ilusões do mundo, da posse, do reconhecimento, da fama, não pode satisfazer. Dirão os Espíritos, a Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 926. A sociedade humana, criando novas necessidades, não cria com isso também novas aflições? E quando olhamos para a nossa sociedade hoje, repleta de tantas distrações e requisições inúteis ao nosso coração, roubando-nos a paz, a gente consegue entender perfeitamente a resposta deles quando dizem: os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais. Por que nós criamos? Porque a gente quer que preencher o vazio que deveria estar preenchido de amor. Porque quem encontrou o amor, não o que recebe, mas o que dá, encontrou o tesouro da vida. Como dirá o Espírito Protetor, no capítulo 8, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: se tendes amor, possuís o que há de mais desejável na terra. Possuís a preciosíssima pérola, que nenhuma circunstância, que nenhuma pessoa vos poderá tomar. A preciosa pérola, sabe aquela narrada na parábola de Jesus,
quando compara o reino àquele mercador de pérolas, que vivia no mundo a buscar pérolas, mas em determinado momento encontrou ele uma pérola tão preciosa, que ele falou, diante dessa, tudo mais é pobreza, tudo mais é miséria, tudo mais é bem pequenino, diante da grandeza e da riqueza dessa pérola. Por isso foi ele, vendeu tudo, para comprar aquela pérola. O que está aí simbolizado, senão a postura da alma que, em descobrindo o amor, passa a colocar tudo mais que tem na vida a serviço desse amor, a serviço da conquista e do desenvolvimento desse amor. O que está aí representado, senão o que aconteceu com Francisco de Assis, que naquela pobreza encontrou tamanha riqueza, porque quando se liberta da necessidade, das ilusões do mundo, ou quando se aprende a possuir sem ser possuído, encontra-se uma riqueza tão grande que naturalmente somos levados ao despojamento. Tornamos-nos ricos por precisarmos cada vez de menos coisas. Por isso conta-se que Sócrates passeava por Atenas olhando as feiras e os cambistas perguntavam a ele, deseja comprar? E ele dizia apenas, não, estou apenas vendo o quanto de coisas existem que eu não preciso para ser feliz. Porque encontrou ele essa pérola, a pérola de quem aprendeu a amar e a se saciar daquilo que parte de si e não do que recebe, como dirá Jesus, não da água do poço buscada lá fora, mas da água da fonte que agora jorra de dentro de mim para o mundo e para a vida. Por isso acrescenta o Espírito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se possuís o amor, se tendes amor, terei colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem alcançar. Sentireis dia a dia diminuir o peso da matéria, e como pássaro que voa, subireis sempre, até que inebriados possam vos alimentar do elemento, da essência da sua vida no seio do Criador. Aquele que aprendeu a amar é como um pássaro que desde já, embora na matéria, consegue planar em horizontes de vida mais vastos, consegue enxergar sempre mais além, sem nunca perder a esperança. Porque, diferentemente de quem está no vale, ainda apegado ao terra da vida, aprendeu a ele a voar. Pelas asas do pensamento pode planar e enxergar o horizonte infinito e glorioso que Deus reserva a cada um de seus filhos. Como dirá Paulo de maneira muito bonita nas suas cartas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam ou àqueles que amam. Então este é o primeiro elemento essencial àqueles que anseiam por esse descanso, por essa serenidade em meio à luta, por essa confiança em meio à prova, por essa esperança em meio à tormenta. Tomar o jugo do Cristo é amar. Passamos então ao segundo. Aprendei de mim. Aprender com Ele. Em outras palavras, enriquecer a nossa alma com tudo o que Ele veio compartilhar conosco. Aprender a, regando as suas sementes, as sementes de cada uma das suas lições, a extrair delas todas as flores, todos os frutos que nos possam dar, porque é isso que irá dizer Emmanuel, cada lição de Jesus é como uma semente divina, que condensa ali a sabedoria de bilhões de anos de evolução, numa simples lição. Algumas poucas palavras, que, segundo o nosso esforço, segundo a nossa disposição em regar essa semente, e o fazemos com a água do nosso suor e muitas vezes das nossas lágrimas, cada sementinha como essa haverá de frutificar. Dirá Emmanuel, cada lição do Cristo, cada parábola dele é como uma semente divina, destinada a frutificar ou a se converter numa árvore de misericórdia e de sabedoria para a humanidade ou para cada um que a souber cultivar.
Então é tirar de cada conjuntinho dessas palavras o imenso cabedal de sabedoria de quem guia realmente, de quem conhece o caminho para nos orientar, para nos ajudar a evitar os atalhos que por muitos séculos temos buscado. Os atalhos que têm nos feito acreditar que é possível contornar a lei divina e ainda assim ser feliz. Vem Jesus nos convidar a voltar ao caminho da retidão, ao caminho da sabedoria real, conduzindo a nossa vida agora segundo a orientação do alto. Porque essa é a proposta do Evangelho e essa é a proposta também do Espiritismo. É evoluirmos agora de maneira consciente. É minorarmos a necessidade da dor, de bater tanta cabeça no nosso processo de evolução. Se temos aí a orientação de quem sabe como caminhar, é para que a gente possa avançar sem tantas curvas. É por isso que os Espíritos vêm até nós. Para otimizar o nosso caminhar. E é por isso que nós buscamos nos instruir. Porque através da instrução, sobretudo com o Cristo, maior de todos os mestres, que a gente vai aos poucos incorporando essa sabedoria e melhor conduzindo a nossa vida, evitando uma série de atitudes contrárias à nossa própria paz. Contrárias à nossa própria paz. Isso é investir em sabedoria. É isso que o livro nobre e edificante faz conosco. Por meio do estudo do Evangelho, do estudo de um livro nobre, nós não fazemos outra coisa senão nos conectar a esses que nos antecederam e agora incorporar todo o impulso evolutivo que nos vem trazer. As suas palavras e as suas lições como que fecundam a nossa alma quando ela está aberta, quando ela está disposta, e vão sempre florescer. Então, se o primeiro recurso é amar, o segundo será aprender. Investir sempre, em cada vez mais, em ampliar os nossos horizontes, em nos libertarmos das chagas e das trevas da ignorância, que nos acorrenta a uma vida muito aquém do que ela pode ser. Porque a proposta de vida com Cristo é muito mais do que simplesmente existir, muito mais do que simplesmente viver, é viver em abundância. Por isso dirá ele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para nós, amigos, na terra, a verdade é Jesus Cristo. Outros nos trouxeram parcelas da verdade, mas ela resplandece como um sol em Cristo. Porque é Ele o maior representante do Pai neste orbe. É Ele que assumiu dele a incumbência de conduzir-nos a todos. E todos que até hoje vieram abrir novos horizontes à humanidade, nada mais fizeram do que estar também a serviço dele, colaborando com ele no grande programa de educação a que todos estamos submetidos. Porque, essencialmente, é este o projeto do Evangelho como do Espiritismo. Um projeto de educação. E não há educação sem amor e sem instrução. E não há outro caminho para a renovação e para a regeneração da humanidade que não passe pela educação. Todos os outros serão inócuos, todos os outros serão infrutíferos, se não investirmos em educação. Mas para que haja educação de fato, é preciso que a instrução esteja antecedida pela amorosidade, porque não há educação distante do amor. E um dos grandes problemas que aí temos hoje é justamente a instrução, ou o brilho da inteligência destituída da orientação, do amor e da caridade. Por isso o amor precede a instrução, como a dizer que somente num clima de amorosidade a instrução de fato se converterá em educação. Porque por muito tempo temos acreditado, embora já tantos missionários tenham nos demonstrado, que instruir é educar. Que compartilhar conhecimento será educar. Mas aí está o Evangelho a nos convidar a repensar. Aí está um Pestalozzi, antecedendo a obra do próprio Kardec,
a nos convidar a lembrar que o amor é a base de toda educação. Amor, portanto, e instrução. Eis as duas condições que poderão conduzir cada alma, cada um de nós, como a humanidade em termos coletivos, enfim, a esse repouso. Ao repouso que será no íntimo de cada um, a serenidade da consciência tranquila e edificada no bem. E ao repouso que será um dia, no plano da coletividade, uma humanidade regida, orientada pela fraternidade, pela cooperação. Sem esses dois pilares, não há de fato renovação. E estamos aí há milênios patinando nesse aspecto, esquecendo-nos que a mensagem sempre aí esteve. E o Espiritismo, como falei, não veio nada mais do que nos lembrar da mesma orientação. Por isso vamos encontrar o Espírito de verdade dizendo-nos algo muito similar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. A mesma frase. A mesma frase. Os mesmos dois pilares que precisaram os Espíritos nos relembrar, a fim de ajudar-nos a encontrar o caminho para essa humanidade do porvir. Juntando esses dois pilares, todo jugo é suave e todo fardo é leve. Porque sob o jugo do amor, estamos livres, estamos, enfim, a caminho da libertação, do jugo pesado, do jugo que nos machuca de nossas paixões, da inveja, do ciúme, do ódio e da agressividade. Jugos que nos ferem, que nos limitam, que nos escravizam e nos impedem de avançar com mais serenidade no caminho em direção à luz. Com esses dois pilares estaremos agora caminhando mais leves, porque haveremos deixado para trás, enfim, o fardo da ignorância acerca de nós mesmos. O fardo do ódio, da desesperança. Estaremos agora leves, como aquele pássaro que aprendeu a voar porque desenvolveu essas duas asas. Assim, somente assim poderemos caminhar em direção ao futuro radioso que nos espera. Então venham os Espíritos nos lembrar que a proposta sempre esteve aí. E eu me recordo, certa feita, estávamos na reunião mediúnica e passando por um momento difícil, o grupo, muitas dificuldades. A gente não chegou a externar isso na conversa, mas cada um intimamente estava a pensar o que fazer, como fazer para superar esse momento. E então o benfeitor, ao final da reunião, captando a nossa reflexão, veio dizer: vocês estão aí a perguntar o que fazer, mas eu vos digo em verdade que desde há 2000 anos vocês já têm a orientação sobre o que fazer. A pergunta adequada talvez não seja essa. A pergunta talvez mais adequada para cada um de nós será: o quanto disso eu tenho feito? O quanto disso eu tenho feito? Porque o caminho todos nós já sabemos. Como diz André Luiz, qualquer um que tenha uma semana de cristianismo ou de espiritismo já sabe de sobra o que fazer. Então é uma pergunta agora que, embora projete sobre nós maior responsabilidade, traz também maior autonomia, porque agora eu percebo que está nas minhas mãos a chave da minha libertação. O que fazer eu já sei. Agora a pergunta é: o quanto disso eu tenho feito? Em outras palavras, o quanto eu tenho investido mais na minha vida em amor? O quanto eu tenho amado mais? O quanto eu tenho compreendido mais? O quanto eu tenho enxergado mais no outro, apesar do que ele faça, um ser humano, um irmão, a caminho como eu? O quanto eu tenho buscado mais do que apontar o dedo, estender a mão? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. O quanto eu tenho investido em estudo, em instrução? O quanto tenho eu dedicado diariamente para alimentar a minha alma? Porque assim como o meu corpo precisa de alimento diário, de higiene diária, a minha alma, o meu espírito, que de fato é o que eu sou, não precisará também? Da dose diária do pão que vem do céu?
Já nos dizia há 2000 anos Jesus: ninguém viverá somente do pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O estudo, a meditação acerca das leis divinas, a higiene mental que faço quando busco renovar o meu mundo interior, os meus pensamentos, com a água viva das lições que vertem do alto, da inspiração superior. O quanto tenho investido em ampliar horizontes, em me conhecer, em me libertar. Esse é o questionamento. E essa, como falávamos no início, ainda é a grande boa nova, a grande novidade. O banquete, a festa do reino, já está posto há 2000 anos. As núpcias da humanidade com o Criador já foram inauguradas há 2000 anos. O noivo já veio e está a apenas aguardar o chamado, ou a proposta, o aceite da noiva à humanidade. O casamento aí está, o banquete está posto, a mesa do amor e da paz aguarda a todos, está acessível a todos que quiserem entrar. Por isso, uma das frases que eu mais gosto de Emmanuel é aquela quando ele diz: eu sou um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do reino. Porque muitos já entraram. O mundo já viu. Muitos que caminhando entre nós já entraram na festa do reino. E a boa notícia é e será sempre de que essa festa está ou é acessível a todos. A todos. De todas as culturas, de todas as etnias, de todas as classes, de todos os gêneros, de tudo que você pensar. Porque para entrar nessa festa, para adentrar nesse banquete e para experimentar dessa paz ou desse descanso, 2 ingredientes ou 2 exigências apenas há: amar e se instruir. Amai-vos e instruí-vos. Essa senha, esse é o convite que nos permitirá acessar essa festa. Então gostaria aqui de ler uma mensagem de Emmanuel que vai ressaltar para nós a importância de aprendermos a conjugar esses 2 elementos. Está no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, e dirá ele: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e outra chama-se sabedoria. Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Então o amor é o embelezar-se de dentro para fora. É o movimento que parte de nós no sentido de investirmos na vida, de investirmos no outro e, portanto, nos iluminarmos. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então a sabedoria é esse amparo que vem de fora, dos que já estão mais adiante, que vem também nos ajudar a subir. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Então, através do amor, eu invisto na vida. Eu me valorizo para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Então, através do amor, eu invisto na vida. E a sabedoria é o investimento da vida em mim. É o investimento dos outros em mim. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora, ou seja, amor sem sabedoria, é assim como um poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então, o amor sem a sabedoria, imaginemos o viajor que está no deserto, seria a figura do poço
que lhe mata a sede ali, mas que não ajuda a sair do deserto em que está. Que não ajuda a avançar, a caminhar. Sacia por um momento, mas não consegue o libertar de fato. Por isso é preciso sempre conjugar na nossa ação na casa espírita, no trabalho com o Evangelho, o amor que consola, que ampara, que reergue, mas a instrução que ilumina e que liberta. A inteligência que não ama, ou seja, o oposto, a sabedoria sem o amor, pode ser comparada ao valioso poste de aviso que traça o peregrino informes do rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então é como se esse viajor encontrasse a placa no deserto, apontando a saída, mas morresse no caminho de sede. Por isso é preciso conjugar as duas coisas. Porque entram aqui, como em toda casa, como na nossa vida, todos os dias, pessoas que estão nesse deserto da vida, como a mulher samaritana, esperando aonde possam encontrar esse oásis de paz e de segurança. E é preciso que saibamos conjugar a água que mata a sede, a água que reergue, que revigora o indivíduo, dando força para caminhar, mas também a placa que o ajuda a avançar e se libertar daquilo que o faz sofrer. Por isso ele conclui: todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são as rotas inevitáveis na obra de elevação. Rotas inevitáveis na obra de elevação. O caminho, aí está. O convite, o vinde a mim, segue a ecoar. Felizes os que puderem aceitar o chamado de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.